It took me by the hand, made me a man. That one night you made everything alright. That one night you made everything alright. So wrong, so right, all night, alright, oh yeah. So wrong, so right, all night, alright, oh yeah. Pois é, essa só os fortes conhecem. Quem não conhece, vai atrás que é muito bom. Boa noite, meus amados e queridos amigos e amigas do YouTube, como vocês estão? Eu sei, nossa, Magrão sumiu, Magrão não aparece mais, Magrão ficou rico, blogueirinho e esqueceu do YouTube. Esqueci não, pô. Hoje a aula vai ser bem legal, hein? Como sempre, não sou eu que vou falar, porque eu não sei nada. Quem vai falar é quem sabe, tá? Gente, a gente já falou sobre o par de bispos. Essa aulinha do Guco de hoje tem um pouco a ver com o par de bispos também. Só que ele vai falar em cima de um tema que são as casas fracas, tá? Olha só. É do volume 3, essa aula, e é a primeira aula desse capítulo 2, ó, a teoria das casas fracas. E olha que interessante, pouca gente sabe disso, mas olha só, o Boris Guco ele falou assim, ó, há muitos anos atrás o Petrosian escreveu sobre o Henrique Mekin, né? O Mekin, o nosso Mekin, que venceu 2 interzonais e jogou 2 matches, né? De torneio de candidatos, muito fortes, né? O Mekin era muito forte, né? Contra o Korchnoi, Polugaevski e tal. Mas o Petrosian falou que ele não entendia as casas fracas, ele deixava casas fracas para trás. E os caras da equipe falavam, ó, ele deixa muita casa fraca para trás. E o Petrosian mesmo ganhou 3 partidas dele, né? Até o Joel, né, que é o aluno, ele fala assim, cara, é difícil acreditar, né, que um cara de calibre tão grosso, né, jogador de altíssimo nível, né, o Mekin jogou contra o Fischer, né, não ia entender a teoria das casas fracas, né, só que aí o Boris até fala, ó, primeiramente é a opinião do Petrosian, mas aconteceu de que naquelas partidas ele deixou casas fracas, né, não se atentou a isso. Então, o que acontece, pessoal? O Guco ele fala o seguinte, ó, e o Petrosian ele era um dos maiores, né, especialistas em criar fraqueza no campo adversário e explorar essas fraquezas. Mas enfim, ele fala assim, ó, o caso mais comum de acontecer isso é em jogos, partidas com bispo de cores opostas. Vamos supor assim, ó, que ficou assim o negócio, tá? Então, ó, as brancas têm o bispo de casa branca e a preta tem o bispo de casa preta. Então, trocou as damas e tudo mais, as brancas vão ter que ficar de olho nas casas pretas, porque vai ficar fraca, porque as pretas têm o bispo de casas pretas e vice-versa. As pretas vão ter que ficar de olho nas casas claras, porque elas não têm mais o bispo de casas claras, né? Que é o guardião das casas claras, e as brancas têm, né? Aí ele fala o seguinte, poxa vida, mas final de bispo de casa oposta, de cor oposta, costuma dar posição empatada, tudo bem, em final, tá? Porque em meio jogo, que vocês vão ver hoje, é letal, tá? É letal porque a fraqueza das casas de uma cor, né, casas escuras ou casas claras, no meio jogo, o bispo, né, do oponente não consegue proteger essas casas, né? Então vamos lá. Chega de enrolação que o Gão já cantou, já falou demais.
É uma partida do Guco contra o Shabalov em Curaçao, né? 2003, torneio famoso. E o Shabalov vai jogar uma eslava, mas a gente não vê abertura aqui no canal. Um dia eu talvez traga a aula de abertura, mas não hoje. D4 pelo Guco, D5, C4, C6, C toma, cavalo F3, cavalo C6, cavalo atacou o peão, né, de D4, então tá protegido, beleza, ataca o outro, cavalo C6, cavalo equino, F6, né, tá bem simétrico, né, ó, tá bem simétrico, bem chatinho essa posição. Bispo F4 pelo Guco, e aqui o cara, as pretas jogam um A6, né, porque para evitar E3 e o bispo vir para B5 cravando o cavalo. Então já se antecipou a isso. Então jogou A6 e torre C1. Gente, por que ele joga torre C1 agora? Se você aqui joga E3, isso aqui foi para antecipar esse bispo vindo para cá. Tá? Bispo G4. Por quê? Porque veja só, se você joga um E3, veja que o cavalo não está cravado, ó, se vier um bispo G4 agora, tá? Mas se você joga o E3, agora ele está cravado, ó, porque o peão não está mais aqui em E2. Então quando você avança, você criou um buraco, então dá para você explorar uma cravada do cavalo, né? Então é um defensor a menos no peão, é só você pressionar depois, isso é uma tática muito forte. Agora, veja que o Guco quis dizer o quê? Ele jogou torre de C1, é um lance de espera, tá? Por quê? Porque a coluna C já abriu, ó. Tá vendo só? Não tem mais peão aqui. Então ele joga a torre numa coluna aberta, é um lance bom, antecipando o bispo G4, porque se vier o bispo G4 agora, ele tem um lance muito bom, que é esse, cavalo em E5. Né? Se trocar, ele vai retomar de peão com o tempo no cavalo, né? O cavalo pulou, ele retoma, né? Porque o cavalo não está mais cravado, né? E está numa casa monstra aqui, né? O rinoceronte. Então é tudo isso, tá bom? Por isso que ele não jogou o E3 agora. O cavalo veio para E4, equino, tá? Agora tudo bem, E3. Cavalo por C3, B por C3, tomou de B, não tomou de torre, porque a torre pode muito bem usar a coluna B, né? Aqui central, ó, a estrutura está bem legal, tá? G6 pelas pretas, bispo D3. Por que bispo D3, pessoal? Tá? Veja que o bispo, esse bispo aqui, tem um lance muito natural que a gente acaba fazendo agora, que é o que? Empurrar aqui, né? C4, se tomar, o bispo retoma, ativando. Só que calma lá, veloz, nada muito lá, não é assim, calma lá, não é assim, tem que ver, aqui, o cara joga, vai ser, não vai ser. Os livros do John, não. Por que ele não jogou o C4 agora? Veja que esse bispo preto, né, depois que ele passou para fora da cadeia, fechou a cadeia com E3, ele não acessa mais a ala da dama, né, tão facilmente. Então ele não faz essa volta para vir para cá. Ele acessa só dessa parte para cá, ó, tá vendo? Visto isso, ele não consegue voltar. Se você joga, por exemplo, um natural, entre aspas, C4 aqui, as pretas têm uma iniciativa muito chata, porque ele não vai retomar aqui, ele vai jogar esse. Vai jogar E5, cara. Esse bispo vai para onde, né? Aí se você toma aqui, por exemplo, a D por E5, bispo B4 cheque. Olha que chato isso aqui. Esse peão já avançou, ele não está mais aqui, ó, né? Tudo bem que ia estar desprotegido, mas ele não pode vir para cá porque você toma. Agora quando ele avança, desprotege a casa. Olha,
Quando ele está aqui, ele segura a casa de B4. Avançou, o bispo vem com cheque. O que você vai fazer? Cavalo D2. Joga esse. Joga D4. D4 é forte, hein, cara? D4 é forte. Se tomar, ó, olha só. Rei está exposto. Vai entrar a peça. Tá? Então não é legal, não. Cavalo cravado, né? Enfim, não é bacana. Por isso que não jogou o C3, o C4, tá bom? Então vamos voltar aqui. Tava assim. Vamos lá. Cadê o cavalo? Tava aqui, tava esse. Deixa eu ver como é que tava isso aqui. Isso, jogou o G6. Então por isso, né? Ó, não jogou esse, jogou esse aqui. Bispo D3, tá? É um lance muito bom, tá? Ó, o bispo age nas duas alas do tabuleiro. Beleza. Abriu o cadeado, tem que colocar a chave dentro, né? Colocou o bispo na longa diagonal, fianquetão, roque. Mas olha só, roque, o roque. Ai, o roque. Deixa eu tomar o pretinho. Nice. E4. Eita delícia. E4 não protegeu aqui, tá? Ele jogou bispo aqui. Bispo E6. E agora, gente, vamos lá. Primeira pegadinha aí da partida. Tem um lance, tá? Eu vou falar para vocês o lance que foi jogado e o lance que muitas vezes nós meros mortais jogamos. O lance que nós meros mortais jogamos é esse aqui, né? Você tá de olho no bispão aqui, ó, dobrar peão, tudo mais, né? Você vai jogar, eita, desgreta. Você tá querendo, joga esse de olho no bispão, né? O bispão não sai, não pode sair para, ó, veja. Só tem essa, vai tampar a dama, então é muito ruim, né? E aqui voltar o bispo seria muito triste. Teria essas duas opções. E você tira o bispo do cara do jogo, né? Porque se vir pra cá, você toma, pra cá a dama toma, pra cá cavalo ou peão toma. E aí você tomaria, né? Enfim, dobraria peão e tal. Talvez você pense em umas coisas assim. Esse lance aqui é o que muitos de nós jogaríamos. O Guco jogou dama D ou E. Dama D2, ele jogou esse aqui. Jogou esse aqui. E agora nós vamos explicar, né? O Guco vai explicar. E é um cálculo simples, tá? Não é muito difícil. Por que cavalo G5 é ruim? É tão ruim que pendura os dois bispos. É bombonier de bispo. O cara pode escolher se ele toma esse ou esse, tá? Porque é o seguinte, ele vai jogar esse aqui. Sim, esse é o primeiro, ó. Jogou esse aqui, interroga, tá? Porque ele vai tomar esse atacando o seu bispo. Aí você fala assim, vai nada, eu tomo aqui. Tomo esse. Ele toma seu cavalo, ganhou um peão e você está com os dois bispos atacados sem defesa, tá? Um bispo atacado pelo peão, o outro bispo pela torre, tá? Ou seja, se você salvar esse, vai cair esse. Se você salvar esse, vai cair esse. Então, você pode até perguntar, você pode até falar assim, pô cara, mas assim, não, esse peão estava aqui mesmo. Como é que estava aqui, gente? Estava assim, né? Estava assim, ó. Poxa vida, mas e se eu jogar algo assim, ó? Eu poderia jogar, por exemplo, cavalo G5. O cara toma, e isso aconteceu, tá? Em outra partida do Shabalov. E o cara, o Pai Kidze, que era o oponente dele de brancas, ele percebeu no meio do caminho, o cara falou, putz, e o preto vai ficar bom aqui. Ele percebeu no meio do caminho, ó, depois que ele tomou esse, ele já viu que ele não pode tomar aqui.
Mas ele falou assim, ó, e se eu tomar esse aqui, ó? Recupera a peça, né? Vai vir bispo por A2, bispo por C6, B por C6, dama A4, dama D5, só que as pretas já estão melhores, né? Veja só. Dama defendeu o bispo, defendeu o peão. Esse bispo fica, não pode sair dessa diagonal, porque, né, se sair, o cavalo está no ar, né? A Elizabeth vai tomar. E tá com o peão a mais já, né? Veja que pode jogar uma torre na coluna, né? Agora não pode porque vai cair o peão, mas, né, mais para frente pode jogar esse também, né? Pode jogar esse, pode começar a empurrar os peões, porque tá atacado aqui, ó, vai jogar esse, toma, enfim. Oh, tá ficando louco aqui. Então, gente, também, ó, tá aqui mesmo. Não dá certo, tá? O cavalo G5 não dá certo por conta disso, né? A gente vê assim, até os mestres se enrolam nesse tipo de posição. Então, quem somos nós, né? Por favor, se os caras se enrolam, os caras que jogam isso aqui o dia inteiro e vivem por causa disso, nós não sabemos nada, vamos, né? Vamos jogar o arroz com feijão que é melhor. Então aqui não. Jogou dama, D2, tá bom? E aí, ó, opa, tava assim, desculpa. D por E4. Brancas tomam de bispo, né? Obviamente. Bispo C4, com o tempo na torre. Torre de F vem para E1. Dama A5. Vai tentar um contra-joguinho na ala da dama ali. Enquanto as pretas vão tentar, as brancas vão tentar o ataque ali na ala do rei. Agora outro exercício, pessoal. Eu queria que vocês pausassem o vídeo. Agora, bispo por C6 faz sentido aqui? Tá? Ó, esse lance faz sentido? Não faz sentido? O que vocês acham? O que você jogaria aqui agora? Porque às vezes dá para jogar e às vezes não dá, tá? O Joel falou o seguinte, cara, eu tomaria bispo por C6, B por C6, torre por E7. Ganha peão, tá? E aqui ele está falando o seguinte, dá para ele cravar o bispo, se ele tomar aqui ele joga a torre e crava o bispo, né? Essa é a ideia do Joel, do aluno. E talvez a gente pensa isso. Por exemplo, Hugo, se eu estou aqui, não sei, talvez eu pense, pô, é plausível, ó. Você toma, B toma, torre toma, bispo toma, torre A1. Crava o bispo, né? Porque a dama está no ar. Aí fala assim, putz, beleza, pois eu posso jogar talvez um, sei lá, viu, sei lá, um bispo E6, sei lá, ou não, bispo D6 não sei, talvez o cara mesmo, né, tente jogar um negócio assim, ó, para travar a torre. Mas aí torre de E vem para B7, talvez, não sei. Mas, isso assim depois que tirar a dama, tá, gente? Senão perde a dama. Mas vamos lá, qual que é o problema? O Google falou que é ruim, tá? Cadê? Tava assim. Vamos voltar aqui para a gente ver se dá certo ou não, tá? Cadê? Esse peão tava aqui. Ele fala o seguinte, ó. Se você joga esse, você perde o peão A. Porque vai acontecer o seguinte. Tomou. Ele não vai tomar de bispo, vai tomar de dama. Tá?
é o seguinte, o Guco falou assim, ó, o material vai estar igual, só que o peão A das brancas é passado. Você não tem um peão passado. Ele tem um bispo mais ativo, de casas claras, que vai ajudar o avanço desse peão. Tá? Além do bispo, tem a torre segurando. Enfim, se trocar as damas, as pretas estão, ó, mais que essa torre está aqui, o preto até que está confortável para jogar. Par de bispos, gostosinho, né, mamãe? Então, cuidado. Aí, o Gukesh, que não é o Gukesh, não chama o Guco de Gukesh, Guquinho, ele fala o seguinte pra gente. Aqui as brancas têm que solucionar um dos problemas mais chatos do xadrez, mais difíceis, que é o quê? Deixa eu só colocar as peças no lugar aqui de novo. Qual o dilema? Primeiro, ou você joga dinamicamente e muda o caráter da posição, vai mudar o negócio, vai tirar o cara de preparação, vai complicar, ou melhorar a sua posição passo a passo. Tá? O que o Guco vai fazer aqui? Ele vai melhorar a posição passo a passo. Ele viu que não é hora de você fazer isso. Tá? Deixa eu ver o que ele estava falando aqui. O Guco jogou torre C2. Olha que lance discreto, né? Que lance discreto. E o Joe vai até ficar bravo com ele, quer ver? Ó? Que aí ele jogou torre de F em E8. E aí o Guco tomou o cavalo. Aí o Joe fala assim, pô, lá vai você de novo. E aí, ó, o lance que eu recomendei, um lance atrás eu falei que é o lance que eu falei que era para fazer, você falou que estava errado, e agora você foi lá e jogou isso aí. Por que você jogou antes não podia, agora pode? O Guco falou, é simples, agora o peão de A está defendido, cara. Tá? Ó, eu não quero jogar para ganhar o peão de E7, não quero isso. Tá? Aí falou assim, eu não estou jogando para ganhar o peão de E7, porque aí o bispo de casas claras das pretas se torna ativo, não se torna ativo, ó, que ele não pode tomar, porque está defendido três vezes, ó, 1, 2, 3. Então toma, não dá, já viu que não dá. E a dama está atacada, olha aqui, coisa linda, né? Então ele tem que tomar o bispo, né? Não dá para ele fazer outra coisa. E aí ele está falando o seguinte, essa parte é muito importante, tá, pessoal? Que eu vou ler aqui, ó. Eu até grifei. O Guco fala o seguinte, ó. Com essa troca sutil, o cara vai tomar. Amém? Tomar. Com essa troca sutil, as brancas esperam criar uma posição com bispos de cores opostas. Então veja que ele vai conseguir trocar esse bispo, tá bom? Esse bispo das pretas. Vocês vão entender. Ó, vocês vão entender. Depois que tomou, ele jogou cavalo E5. Ó, o Guco atacou os dois aqui. Tá? Veja que isso daqui não... Isso aqui, ó, não adianta nada, tá? Porque ele vai jogar a torre de A em C8. Não vai adiantar nada, vai ficar igual a posição, tá? Então o que ele fez? O que o Guco fez? Esse bispo estava aqui, né? Jogou esse aqui. Por quê? Tá atacando o bispo, tá atacando aqui, tá? E o cara tomou, capturou. Eu vou explicar por que ele tem capturado. Com essa troca que ele vai tomar aqui, né? De torre, enfim. Vai ficar o seguinte: bispo de casa clara para as pretas, bispo de casa escura para as brancas, tá? Bispos de cores opostas. Então, ó, deixa assim que eu vou ler o que ele está falando aqui, ó. Com essa troca, as brancas esperam criar uma posição com um bispo de cores opostas, tá?
Onde? Lá com aquele bispo tomando o cavalo aqui. Onde as fraquezas das casas escuras, perto do rei, vai virar um fator decisivo. E o Shabalov de pretas não entendeu o perigo do plano. Ele acreditou que a presença de cor de bispo, o bispo de cor oposta, né, ia ser um negócio tranquilo, empatativo, tá? Ia segurar, talvez assim, a segurança da partida, da posição, não ia ter perigo, mas ele vai se redondamente estar enganado, tá? Ele fala o seguinte, ó, tá até em itálico aqui, ó. No meio jogo, a presença de bispo de cores opostas pode levar a ataques perigosos, porque o complexo de uma das cores, no caso cores escuras, vai se tornar fraca e indefensável, tá bom? Então veja que aqui tem que capturar, tá? Porque se jogar a hora que ele jogou esse, se ele joga um bispo D5, tá? Jogar esse, tá? Jogaria, né, um C4, aí vem dama por D2 aqui, não? O que é isso? Dama por D2, dama por D2, é isso aqui? Ah, é verdade, ó. 5. Se ele jogasse esse, tá? Se ele não capturasse o cavalo, não capturou o cavalo. Deixa eu ver se é isso mesmo, para eu não estar falando besteira para vocês. Tem que capturar E5. Por quê? Se bispo dado 5, C4, dama por D2. Não é possível, tá errado isso aqui. Enfim, bispo por D2. Ah, porque a dama estava aqui. Estava aqui, desculpa. Então tá certo. Jogaria esse, ó. Toma. Bispo toma. Bispo toma. Aqui tomaria C por D5. Bispo por D4. Aqui jogaria D por C6. Peão passado seguro, tá? Vantagem muito boa para o final. Então, ele tem que capturar o cavalo mesmo, tá? Não tem jeito, vai trocar. E assim, gente, o Shabalov, eu acho que ele tava feliz mesmo com isso, tá? Então, ó, vamos voltar aqui para a gente retomar onde estava, né? O raciocínio. Cadê a bispeta? A bispeta estava aqui. O eclesiástico estava aqui, pá. Vou até voltar onde estava o cavalo para a gente entender o plano melhor, né? Esse peão estava aqui, o cavalão estava aqui. Então o que foi jogado aqui, né? O que foi jogado? Estava assim, tá. Ó, C2 protegeu, tá? Torre de F em E8. Aí tomou na hora certa. B toma, cavalo entra. Bispo tomou. E ele tomou de torreta. Torre por E5. Com tempo na dama, né? Lógico, tem que ganhar tempo, tá? Então, ó, torre por E5, torre veio para A4, também protege o bispo, né? Ataca a torre, enfim, essa dama não pode sair. Torre B2, disputar a coluna, bispo D5, tá? Cuidado aqui, hein? Se jogar esse aqui para trocar, é uma merda.
cuidado, ó, você que está começando, inclusive, cuidado com isso daqui, tá? Ah, porque eu tomo, ele toma. Gente, isso aqui não é dama, vai ficar assim. Não, isso aqui não é dama, não. Captura não é obrigatória. Veja que se você jogar esse aqui, joga esse. Joga esse, tá? Ai, mas eu tomo aqui, eu vou tomar atacando a dama. Não vai, aqui tem um cheque, tá? Sair, vem pra cá. E aí, você vai jogar o quê? Tem esse, pode ganhar a torre. Aí, ó, parabéns pra você, né? Então não, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Cadê? Tava assim, né? Então, o que ele fez aqui? O que ele fez? Jogou o bispo, tava... Pera aí, essa torre tava aqui, ó. Então, jogou esse aqui. O bispo tá defendido, beleza, beleza. Tá? H3. E aí, A5. E esse lance não foi muito legal, tá? O Guco fala assim, ó, aqui o preto não sentiu o perigo da posição, o perigo iminente. Ele devia ter mudado o caráter da posição com esse aqui, ó. Diz que esse era bom para dar um toque de Minerva na torre, a torre Voltaire, porque até Voltaire voltava para E2, ia jogar um C5, olha só, tá? Ah, mas e se eu jogar? Porque, gente, ó, o branco ainda ia ter um peão passado aqui, só que ia complicar, ia virar bagunça, tá? Porque se toma, por exemplo, aqui, vamos supor que tomasse, dama C6, e vamos supor, tô com peão, o branco tá com peão a mais. Tinha que jogar um dama E3 aqui, ó, porque tá ameaçando ganhar. Veio de qualquer jeito, recupera o peão, ó, bispo por G2, talvez dá um toque Minerva na dama, com torre B6, dama F3, né? Eu teria que trocar talvez aqui as damas e, enfim, né? Sei lá, pode até jogar um torre E6 aqui, sei lá, vai tomar, enfim. As brancas ainda têm um peão passado na coluna C, o preto vai tentar criar aqui, mas assim, é uma chance das brancas ganharem, mas, né, tem que jogar direito. Continua os bispos de casas opostas, cores opostas, enfim. Mas seria melhor do que esse A6 e vocês vão ver por quê. A6 foi muito passivo, cara. Muito passivão, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, ó, tava assim, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Tava assim. Então, ó, ele devia ter dado esse toque, mas ele jogou esse. A6 não, assim, né? Jogou assim. E aí, ó. Desculpa, essa torre tava aqui, ó. Oxi. Dama E3, eita, tome, tá? E aqui ele está falando o seguinte, esse lance exclama, o Guco pôs que exclama, e o Joe pergunta, por que você considera esse lance tão bom assim? Ele fala assim, ó, agora as pretas dificilmente têm uma defesa por causa da fraqueza das casas escuras. Ó, esse peão avançou, já enfraqueceu, tinha que ter um bispo de casas escuras aqui, vigiando esse complexo, já não tem, então você enfraqueceu, ó, tá aqui um maracujá, tudo furado, cheio de buraco aqui, tá? Ele falou assim, ó, é exatamente o ponto que eu queria com essa partida, o bispo de D5 não consegue ajudar, tá? A defesa das pretas aqui. Tá? Bispo de casas claras, porque a fraqueza está em casas escuras. Aí você tem que sobrecarregar às vezes a dama ou o rei para segurar as casas escuras. Isso nunca é legal, né? Então vamos lá. Ó, ele até fala assim, ó,
meio lance atrás a posição parecia que estava igual, né? Mas agora as pretas estão sem defesa. Sem defesa. E aí, ó, pode parecer, gente, que você fala, ué, mas cadê? Calma que vocês vão ver. Tá? Ele fala assim, ó, que a dama em E3 toma a iniciativa porque está atacando o E7 agora. E criando a possibilidade da dama ir para E5, para essa casa aqui, tá? Controlando a longa diagonal, junto com esse bispão aqui, ó. Olha que desgraça isso aqui. Isso aqui é tema de mate, né? Por isso que é muito perigoso, tá? E aí tá falando assim, ó, ele até colocou em itálico. A iniciativa no meio jogo com bispos de cores opostas é quase impossível de distinguir. Então é uma iniciativa desgraçada, tá? E cuidado que aqui, ó, você não pode defender o ponto de A7 com torre, ponto de E7 com torre A7, porque vai levar um bispo G5 aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Ah, mas eu jogo aqui para vigiar. Tome! Ó, 1, 2, 3, segurando, e tem 1, 2, 3, 4 atacantes, tá? E não adianta jogar esse daqui, então rei F8 para proteger, porque vai levar esse, né? Cheque. Ou até esse aqui, ó. Esse aqui é maldoso, ó. Eita caceta. Esse aqui é maldoso, cara. Esse aqui é maldoso, tá? F6 porque não pode tomar, né? Não pode tomar porque, né? Fazer o quê aqui? Pode tomar. Enfim. E se acontecer diferente aqui, se rei, gente, é muito triste isso daqui, né? Muito triste. Se rei voltar para cá, ele não vai poder voltar para cá, né? Vai voltar, vir para esse, vai dar mate aqui. Olha só, viu só como tá cheio de buraco nas casas pretas? Então, pessoal, complicado isso aqui, complicado. Então, ó, tá assim, a posição tá assim, tá? Então, o que ele fez? Ele não jogou torre aqui, não, em A7. Primeiro ele jogou esse, porque conforme for ele consegue voltar para a ala do rei e socorrer. Aqui ele não consegue ter um peão na frente, ó, ele não pula. Então ele vem para cá para ele poder voltar depois e segurar o ponto, primeiramente, tá? Mas, aí você fala assim, ó, mas e se as pretas, por exemplo, bloqueassem com o bispo E6 aqui? Dá certo para as pretas aqui? É uma boa defesa? Dá um tempinho aí, gente, pausa o vídeo e pensa, vou dar uma goleta aqui. Ó, não é bom? É até fácil de você perceber agora que você tem até você pode até sacrificar a qualidade aqui, ó. Pode até jogar esse. Toma. Agora acabou. Porque se jogar esse aqui, ó. Se jogar esse, você toma com cheque. Olha só que tristeza. Tristeza. E aí vai vir esse daqui, ó. Vai vir esse. Né? Vai vir sempre esse. Concorda? Porque ele vai ter que sair. Vai jogar pra cá, vai fazer o quê? Vai levar um mate aqui. Levar mate. Viu só? Então, complicado, pessoal. Complicado. Bispo E6 não consegue segurar a rapadura, tá? Bispo E6 não consegue. Então tem que ser esse. Esse aqui. Dama A3, tá bom? E aí vamos lá. As brancas aqui, o que você faz? O branco aqui ele tem que preparar a entrada da dama, né, na longa diagonal, conforme o manual. E simultaneamente impedir as pretas de empurrar o peão F para atacar a torre, porque senão acabou o ataque, né? Ó, não pode vir para cá porque perde, não pode vir para cá porque perde, para cá vai perder. Se o preto empurrar o peão F, ele consegue soltar as asinhas.
Então qual que é o lance aqui? Qual que é o lance aqui? Pausou? Vou fazer que nem o gato mexicano. Pausou? Encontrou? Então vamos lá. Me deu a sétima, eu vou lá, né? Torre B7. O que ele fez? Não vai empurrar. Teve que jogar E6. Não teve o que fazer. E aí? Bispo H6. Putz, olha só. Olha só. Agora o meu bispo de casa escura que segura as casas escuras perto do rei. Tá? E aí jogou um F6, né? Coitado. Fazer o quê? E a partida está chegando no fim, né? O que as brancas jogam aqui, pessoal? Ó, aqui, ó, você não adianta você jogar agora. Não adianta você jogar dama G3, dama F4, tá? Porque as pretas podem jogar o quê? Esse daqui. Tá bom? Torre 7. Vou jogar um torre 7. E aí se você toma, a dama volta tomando e a dama vai ajudar a defender a posição, né? Então você não pode dar tempo. Não pode dar tempo. Então a hora que ele empurrou esse, que é o peão que ele não podia empurrar, é fácil, gente. É fácil. Parece difícil, mas não é. Tá? Que lance que você jogaria aqui? Quando você está fazendo diagrama de tática, você pensa o quê, né? Cheque, captura, ameaça. Tudo nessa ordem. Primeiro cheque, depois captura, ameaça, né? Que eles jogam as brancas e ganham nessa posição. O que você faz? Cheque. Eu tenho cheque aqui? Tenho. Um único cheque. Então eu vou lá, né? Esse lance é forte. É um cheque que vem com um tapa na bunda, né? Rei H8, único. Agora sim. Dama F4. Aí é triste, cara. E o cara teve que voltar com a dama em F8. É esse lance. Por quê? Por que ele não pode tomar a torre? Tá? Se tomar a torre, leva mate. Tá? Ó. Se tomar a torre, leva esse aqui. Tá? Torre de 8. Opa, calma lá, Veloz. Calma lá. Se tomar aqui... Não, aqui. Leva esse. Primeiro tem a dama em F6. E aí tá ameaçando o mate 1. Né? Não adianta vir pra cá porque vai levar mate. Né? Viu só? E também, se ele jogar outra coisa, sei lá, torre G8. Cheque descoberto. Tem que cobrir. Mate. Então, não pode voltar porque está cravado. Então, essa posição aqui tá uma desgraça para as pretas. Uma desgraça. Tá triste. Vamos lá. Tá aqui, né? Esse torre tá aqui. Qual que é, então, o jeito certo de jogar aqui? Conforme vimos, dama volta. Dama F8 direto, tá? O que você joga aqui, né? O aluno do Joe falou assim, cara, eu tomaria aqui. Cuidado, tá? Porque ele fala assim, ó, se o cara toma, eu jogo um dama C7 aqui. Calma lá, hein? Ó, se tomar e você jogar esse, ele tem um cheque intermediário, você vem para H2 e ele joga esse aqui, ó. Tá? Não tem cheque, não tem nada aqui, ó. Primeiro que o rei toma ou a dama mesmo toma, tá? E aí você, ó, tá alinhado, rei e dama, você tem que trocar. Quando você toma, ele defende, tá com a coluna, tá? Tem duas torres, você tem torre e bispo. Então o final já é ganho para as pretas, tá? Então cuidado. Não é hora de você pensar em sacrifício louco aqui, tá? Inclusive tem até uma frase, né, engraçada,
que o pessoal costuma falar, que é o seguinte: o mais difícil no xadrez não é ganhar quando você está perdido, é quando você está ganho mesmo. Porque quando você está ganho, você começa a pensar umas mirabolagens, você relaxa e você faz merda. Então não. Tem um lance aqui muito melhor, tá? E é o lance que o Guco vai jogar e vai decidir a partida, tá bom? Pausou aí? Encontrou? Não é esse, tá? Qual que é o lance aí? 1, 2, 3. Tome! Aqui abandonou, tá? Vamos ver o que o Guco fala. Esse lance ganha, tá? Ele não dá o porquê. Vamos ver por que ganha? Vamos pensar. Eu não cheguei, eu passei aqui para vocês. Bom, se ele toma esse aqui, a dama tá atacada, né? A dama tá atacada. Então, não posso tomar porque eu não posso tomar aqui porque a dama vai cair. Então, o que o preto jogaria? Esse? Talvez joguei aqui, né? Joguei esse. Dá uma volta. A dama não pode sair daqui, viu, gente? Não pode ficar passeando pra lá, não, porque tá vindo um monte de pedrada. Então, joga esse. Aí perdeu a dama. Aí não tem o que fazer, né, cara? Perde a dama. Perde a dama. O que essa dama vai fazer aqui? Não tem intermediário. Ah, esse rei tava aqui, ó. Não tem intermediário, né? Mesmo que tivesse, se a torre estivesse aqui, por exemplo, ó, cheque, o rei sai, mas não faz muita coisa. Então não tem o que fazer, realmente, olha só, que tristeza, que vai perder a dama, né? Vai ter que, sei lá, entregar a dama aqui. Enfim, mate vai ser inevitável de qualquer forma. Vou jogar esse. E o que vai fazer aqui? Não tem mais o que fazer, né? Tem mais o que fazer. Aqui não, né? Aqui não, porque vai ganhar a torre com cheque. Enfim. Cobrir esse. Levar mate. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui. Espero que tenham matado a saudade do Magrão. Prometo que eu não vou demorar tanto tempo para trazer aula para vocês, do Guco. Sei que vocês gostam. E um beijo na sua alma, no seu coração. Magrão desliga.